Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos iniciar agora a nossa doutrinária de hoje. A nossa doutrinária de hoje, ela tem um tema muito especial, chamado a cólera. É um tema que acho que todos nós precisamos ouvir um pouco sobre ele. E aí, hoje, para nós recebermos todos esses ensinamentos, nós temos uma pessoa especialíssima que vai estar aqui, que é a Amanda Gonçalves. Nossa Amanda, ela é trabalhadora aqui da casa, da Sociedade Espírita José Pititinga, e ela vai estar conosco na noite de hoje, compartilhando conhecimentos. Antes de passar a palavra para a nossa irmã Amanda, eu achei aqui um textinho muito interessante do livro O Espírito da Verdade, que é de Chico Xavier, por André Luiz. Ele diz assim: a cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. Número 1, não resolve, agrava. 2, não resgata, complica. 3, não ilumina, escurece. 4, não reúne, separa. 5, não ajuda, prejudica. 6, não equilibra, desajusta. 7, não reconforta, envenena. 8, não favorece, dificulta. 9, não abençoa, maldiz. E 10, não edifica, destrói. Evite a cólera como quem foge ao contato destruidor da alta tensão. Mas, se você amanhecer de mau humor, essa dica é muito interessante. Antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Então, eu achei essa mensagem muito interessante. E aí, eu gostaria de pedir a todos e todas que acerenem os seus pensamentos, para que a gente possa, nesse momento, fazer a nossa prece inicial da noite de hoje. Se puderem, fechem os olhos, respirem fundo, façam uma respiração bem profunda, puxando o ar e contando até 3, e depois soltando o ar bem devagarzinho, contando até 6, para tentar colocar esse ar todinho para fora. Mestre Jesus, nosso guia, gratidão por estarmos todos juntos na noite de hoje. Gratidão, Senhor, pela possibilidade de aprendermos mais sobre os seus ensinamentos. Fazei, Senhor, com que possamos colocar em prática tudo aquilo que iremos aprender aqui na noite de hoje. Fortalecei os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos. Ajudai todos nós, dai saúde, paz, prosperidade. Fazei com que possamos caminhar junto contigo, Senhor. Pedimos em especial pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que sofrem tanto com essa chuva forte que eles tiveram lá. Acalmai o coração de todos eles. Fazei com que eles consigam ter esperança de dias melhores. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E agora, com muita alegria, chamamos a nossa irmã Amanda. Vou passar a palavra a Amanda para que ela possa abrilhantar essa noite de hoje tão especial. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Amanda. Acho que alguns já me conhecem, outros não. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de trabalho que a casa me dá. Quero agradecer a minha bandeirante, para quem não sabe, a minha irmã Júlia, que é a que abre os meus caminhos. Ou seja, eu sou a irmã mais nova, ela é a mais velha, então, desde a vida toda, ela abre os caminhos e eu vou passando atrás. Então, se tem tantas portas abertas para mim, a maioria delas foram abertas inicialmente por ela. E o Espiritismo é uma dessas portas que ela me abriu. Então, eu agradeço à casa e a ela por me dar essa oportunidade de trabalho. Na noite de hoje, quando ela me ligou, Amanda, você topa fazer palestra lá no centro? Eu falei, meu Deus do céu, lá vem Júlia. Porque eu estou chegando agora aqui em Santo Antônio de Jesus, já tenho uma estrada no Espiritismo, mas aqui em Santo Antônio de Jesus estou engatinhando agora. E aí ela me deu o tema a cólera. E aí veio logo a intenção de negar, né? Mas depois veio a vozinha e falou assim, lembre-se que os seus 2 ouvidos são os que estão mais próximos à sua boca. Portanto, não perca essa oportunidade, né, de aprender sobre um tema tão importante na nossa vida, que é a cólera, que é mais constante na nossa vida do que a gente pode imaginar. É um sentimento que nos invade e, por muitas das vezes, a gente sequer dá conta de que estamos sendo coléricos. Eu vou usar, se tiver algum psicólogo aqui na plateia, eu vou usar o termo colérico, mas não um termo como a psicologia tem adotado, os sanguíneos, coléricos, vou usar o termo colérico das pessoas que se deixam ser tomadas pela cólera. Tá? Eu trouxe essas 2 imagens porque, no final, a gente vai fazer uma reflexão sobre elas duas. Tá? Por que eu trouxe aquelas 2 imagens? Eu fiz os slides aqui um pouco de última hora, que eu não ia fazer, mas fiz. O ano era de 1865, quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas recebe uma carta vinda de Constantinopla. Essa carta ela foi escrita por um advogado, e ela narrava à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o que estava acontecendo naquela cidade. Constantinopla é uma cidade que foi muito importante, né, capital do Império Bizantino, do Império Romano, e atualmente é a cidade chamada Istambul. Ela fica ali, que faz a ligação, na Turquia, que faz a ligação entre a Europa e a Ásia. Então, era um lugar muito importante, e sempre foi um lugar muito importante para o mundo. Então, Repus Filho, né, que foi esse advogado, que encaminhou essa carta para Kardec, ele relatava sobre a epidemia da cólera naquele período. E a epidemia da cólera naquele período era a epidemia causada pela bactéria. Aquela bactéria que causa aqueles problemas intestinais agudos. E ele relatava para Kardec como uma prova. Kardec ele solicitava um dos métodos utilizados para comprovar, né, a ciência espírita
era o recebimento de cartas por todo o mundo de médiuns que relatavam as mesmas coisas. Então, sempre que acontecia algo ligado ao espiritismo, as pessoas encaminhavam cartas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a fim de relatar o que estava acontecendo para comprovar a ciência espírita. E esse advogado, ele encaminhou essa carta, e nessa carta ele dizia o seguinte para Kardec, que, lamentavelmente, ele estava ali para relatar que, dentro daquele período, na cidade deles, havia em torno de 70 mil a 100 mil pessoas mortas pela cólera. Mas que, através daquela carta, eles queriam comprovar que os espíritas de Constantinopla, que eram bastante numerosos, tinham todos se salvados da cólera. E então, quando eles recebem essa carta, prontamente Kardec diz que jamais poderíamos admitir que ser espírita diplomaria a alguém o livramento da cólera. Não era ser espírita que livrou a pessoa de se infectar daquela doença. Mas, a partir do momento em que você se torna espírita, você não vive para comer, você come para viver. Você não vive para beber, você bebe para viver. Então, seus hábitos mudam. E, a partir do momento em que seus hábitos mudam, a sua moral tende a ascender. E isso faz com que a nossa saúde melhore. Então, Kardec vai e diz, certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma de garantia contra a cólera. Mas, como está cientificamente reconhecido, o medo, ao mesmo tempo enfraquecendo o moral e o físico, torna as pessoas mais impressionáveis e mais suscetíveis de serem acometidas pelas doenças infecciosas. É evidente, assim, que toda causa tende a fortalecer o moral, é um preservativo de doenças. Eu sei que vocês estão falando, ela está confundindo tudo, porque a gente não veio aqui para falar de doença infecto-contagiosa, a gente veio aqui para falar da moral, ou da cólera como sentimento, mas nós vamos chegar lá, já já a gente chega lá. Cadê? Existe um livro chamado Linguagem Médica, que ele foi publicado pela Universidade Federal do Goiás, e ele é um médico emérito, que ele faz o estudo etimológico da palavra cólera, porque ele quer entender por que a cólera, enquanto sentimento, dá também nome a essa doença. Né? E ele entende que a etimologia vem da Grécia. E, desde a Ilíada, Homero, aquele poema épico que trata, né, da Guerra de Troia, já falava sobre a cólera. Ele fala, eu vou voltar. Ele fala, né, Aquiles, o filho de Peleu, transido de dor, hesitou-se, mataria a Átrida, ou se acalmaria a sua bile e conteria a sua cólera. De certo que Aquiles não tem bile no coração, ele deixa fazer de tudo. E por que lá, na Ilíada, Homero já trata sobre a cólera? Porque, na etimologia da palavra, a cólera ela vem do grego e pode ser colé, es ou bile, através do latim cólera. Pois se acreditava, conforme a doutrina da patologia humoral, que norteou o pensamento médico por mais de 2 milênios, que o excesso de bile no organismo tornava a pessoa de mau humor, irascível, donde os adjetivos colérico, encolerizado e bilioso, que são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Nossa, aquela pessoa encolerizada, quando a pessoa está com muita raiva, está com um sentimento, né, muito ruim. Embora a maioria dos léxicos indique que a mesma etimologia da palavra cólera, no sentido da ira e no sentido da doença,
É importante mencionar que o termo cólera também já existia no grego clássico e foi usado por Hipócrates para designar o estado mórbido, caracterizado pela diarreia intensa, vômitos e desidratação. Então, nós temos uma palavra designando duas coisas aparentemente distintas, né? Até então distintas. Uma causada pela bactéria e outra causada pelos nossos sentimentos. E o que é que vem o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e nos diz? Se imaginasse que a cólera não resolve nada, que ela altera a tua saúde, que compromete-lhe a vida, veria que és a tua primeira vítima. O que é que o Evangelho está nos dizendo? O Evangelho vem e nos diz que quando nos encolerizamos contra o nosso irmão, que quando nos encolerizamos diante de uma situação, não há outra vítima senão nós mesmos. Porque a cólera, como a nossa querida Isabela bem leu aqui, ela simplesmente nos traz maus muito perniciosos. E, lamentavelmente, ainda é algo que nós deixamos acontecer no nosso dia a dia. Acontece muito com muitos de nós. Por isso que a cólera está contida no capítulo do Evangelho que trata das bem-aventuranças e que fala de que são bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, o que é que a cólera faz com o nosso organismo? Por que está lá no Evangelho pedindo para que não nos encolerizamos diante dos nossos irmãos? O mal é contra nós mesmos. Alguém aqui assistiu o filme Os Mensageiros? Algumas pessoas assistiram. Mas o que é que acontece? Quando a gente vai para o plano espiritual, aqui, às vezes, a gente profere e faz coisa diante do outro, que, aparentemente, a gente entende que magoou ou machucou o outro. No mundo espiritual, a gente consegue entender que todo mal que a gente faz, ele existe e afetará apenas nós mesmos. E é basicamente isso que o Evangelho está nos dizendo com relação à cólera. Justamente por ser algo, digamos assim, tão trivial e que, às vezes, a gente deixa ser reincidente nas nossas condutas, né? E aí eu trouxe um estudo. Depois eu vou trazer as fontes, porque era para ter colocado, me desculpem. Então, a cólera e a raiva, ela vai acionar o circuito de luta e de fuga da gente. Ou seja, ela aciona as partes do nosso cérebro, que são mais ligadas ao nosso primitivismo. São as partes do cérebro vinculadas às nossas reações. Quando a gente reage, nem sempre a gente racionaliza o que estamos fazendo ou o que iremos fazer. Então, ela liga o sistema nervoso central e periférico com o sistema endócrino. Assim, nós ficamos mais atentos com as pupilas dilatadas. A liberação de hormônios que elevam o batimento cardíaco e a frequência respiratória. O fluxo sanguíneo vai para os músculos, deixando-os tensos, como se prontos para correr ou atacar. Como quem? Animais. O cortisol, chamado de hormônio do estresse, é liberado em abundância e diminui a serotonina, que é o neurotransmissor mensageiro do bem-estar. Ou seja, naquele momento, nós perdemos o bem-estar e nós ficamos preparados para o ataque. Porém, o cortisol age em uma área do cérebro que ajudaria no julgamento e no bom senso. Ou seja, nós ficamos menos capazes de modular as nossas emoções. Vasodilatação, maior disposição de sangue na cabeça, pressão aumentada são reflexos da raiva. O problema é que, se esta situação se der por muito tempo, de forma crônica, a persistência desses sinais pode provocar a hipertensão e diabetes. Tentar suprimir a raiva também pode trazer problemas, como a depressão e a ansiedade. Por que eu trouxe a cólera enquanto doença?
por que eu trouxe questões de saúde nessa minha fala de hoje. Às vezes, quando a gente ouve palestras sobre a cólera, normalmente nas casas espíritas, a gente faz uma abordagem no âmbito doméstico, como você lida com as outras pessoas. Mas a gente já está chegando num momento, que é o momento da nossa transição planetária, que se a gente não começar a fazer alguma coisa por a gente vai ficar para trás. Então, hoje, a intenção de fazer a abordagem da cólera, fazendo uma reflexão pessoal, sobretudo observando pela perspectiva das doenças, é justamente para que a gente reflita sobre os nossos futuros, sobre o que queremos para as nossas vidas enquanto futuro. Porque, muitas das vezes, nós somos chamados pelo amor. Mas, às vezes, na maioria das vezes, a gente só vai pela dor. E como é que a dor, nessa encarnação, nos aparece? Na maioria das vezes, através das doenças. E a cólera, que é tão constante no nosso dia a dia, nos leva sempre para o caminho das doenças. E o que fazermos para a gente evitar tudo isso aí que acontece no nosso corpo, no nosso organismo, por causa de um ataque impensado? Tem horas que não dura, às vezes não dura nem 10 segundos, né? Às vezes não dura nem 10 segundos, mas tudo isso aí acontece dentro do nosso organismo. Respire fundo. Dê ao cérebro o tempo necessário para que essa emoção seja mais bem avaliada pelo lobo frontal. Ajuda a normalizar a frequência cardíaca e respiratória. E deixa o hipotálamo regular de novo a emoção. E nada daquela máxima de que o melhor é extravasar, pois reafirmar esse sentimento retarda o processo de racionalização. O melhor é falar sobre isso e aprender a controlar a emoção. Infelizmente, na realidade que a gente vive, existem falas que vão sendo reiteradas no senso comum e a gente cresce acreditando. Uma dessas falas é que, nossa, essa criança tem a personalidade forte. Nossa, essa criança tem um gênio forte. E a gente vai falando isso como se isso fosse um elogio. Já observou que a gente fala assim como se isso fosse um elogio? Só que, às vezes, a gente está fazendo um mal danado para aquela criança. Porque nós, enquanto adultos que temos responsabilidades de educar aquele ser que está vindo para o mundo, temos que ajudá-los a podar as suas arestas. E ajudar a podar as arestas dessas crianças é perceber que aquela personalidade forte nem sempre é benéfica. Lutar pelo que se quer nem sempre é ultrapassar os limites do outro, inclusive os seus próprios limites. Então, a gente precisa estar atento para aquilo que a gente diz, para aquilo que a gente repete, a gente precisa refletir sobre todas as nossas ações. Em O Céu e o Inferno, que é o livro que fala sobre a justiça, é um livro, às vezes, duro da gente ler, né? Porque, na verdade, o Espiritismo não está para passar a mão na cabeça de ninguém. Né? O Espiritismo, ele nos atribui responsabilidades. Então, o Céu e o Inferno, ele vai nos informar, ele vai nos dizer o que é que acontece diante das atitudes que tomamos perante a vida. E com relação à cólera, com relação a esse capítulo, é o capítulo 7, que fala das penas futuras, segundo o Espiritismo. E esse item, o item é a carne é fraca. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ah, mas a carne é fraca. Ah, mas eu faço... A carne é fraca. Ah,
Tem nada não, eu vou corrigir isso na próxima encarnação. Será que tem? Peraí, deixa eu só segurar esse negócio aqui. E eu achei tão atual, né? A carne é fraca. Kardec falando, seu Edson, que a carne é fraca. E aí ele vai explicar para a gente o que ele quer dizer com isso. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais, correspondentes às diversas aptidões, devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito, não é uma causa. Nesse parágrafo aí, ele nos dá, por exemplo, para ficar mais claro, o exemplo de um músico. A gente tem o hábito de dizer, ele nasceu com o dom da música. Não, o espírito é músico. E por ele ser músico, ele vai desenvolver a musicalidade diante da sua existência. Não é que ele chega aqui com digamos assim, com a aptidão para a música e vai levar isso para o seu espírito. É o inverso. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo. Por ele talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Por uma consequência natural deste princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. Os nomes das doenças, eles não são dados por acaso. Os nomes das doenças não são dados por acaso. As doenças, antes de estarem no corpo físico, elas estão no espírito. Porque elas têm uma causa moral. Não é a causa física. Existe uma causa moral. Estava lendo esses dias, gente, até torção de tornozelo. Mas a gente um dia ainda vai chegar lá, graças a Deus, a medicina tem avançado e estamos conseguindo alcançar aquilo que o Espiritismo já nos diz desde o século XIX. Então, aí às vezes as pessoas falam, pressão alta. Só para voltar aqui, porque é tão interessante, porque hoje em dia há um número elevadíssimo de pessoas com pressão alta. Pressão alta, o nome está dizendo. Você está sobrecarregado, você está sob pressão. Existe alguma pressão que está te ocasionando. Intolerâncias. As pessoas estão intolerantes. Kardec já nos diz em O Céu e o Inferno, André Luiz nos diz em várias tantas outras obras. Chico nos traz também. A gente pode se curar. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que, não raro, vemos graves desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? O que é que tira a gente do sério? O que é que faz com que a gente sinta raiva? O que é que faz com que a gente sinta ódio? O que é que faz com que a gente sinta tristeza? São as nossas relações, são os nossos relacionamentos, são as nossas disposições morais. E tudo isso vai nos afetar enquanto espírito e vai reverberar no nosso corpo físico. E a cólera é um dos maus mais perniciosos à nossa saúde.
E o homem encolerizado traz essa cólera em espírito. E é por isso que nós precisamos aparar as nossas arestas, enquanto aqui estamos, no mundo de provas e expiações, onde podemos nos burilar diante de todas as provações que nos são colocadas diariamente. Ainda em o céu e o inferno. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando àquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista, que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito elabora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração, para a espiritualidade do seu ser. E é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. Quando eu me remeti a esse capítulo, eu me lembrei uma certa feita que conviver com criança é muito bom porque elas são sinceras, né? Eu estava em um ambiente com uma pessoa muito colérica. E a filhinha dessa pessoa estava. E ela era pequenininha, tinha 6 anos. E ele era muito colérico, todo mundo sabia, né? E aí foi interessante, porque ele estava tranquilo, assim, aí o telefone dele tocou, e quando ele atendeu, ele se transformou. Ele se transfigurou, como diz lá no Evangelho, né? Se a gente tivesse a oportunidade de se enxergar nos momentos de cólera, será que a gente se reconheceria? E esse colega, ele se transfigurou mesmo. Ele ficou muito irritado, e ele gritava e falava ao telefone. E aí a filhinha dele virou e falou assim, tiraram o leão da jaula. Ela conhecia das aptidões do pai, da situação. E ela não se afetava mais, ela simplesmente fez, pintando lá, ela fez, tiraram o leão da jaula. A gente se reduz ao animal irracional. É o que a cólera, muitas das vezes, faz com a gente. Falei do meu amigo e agora eu vou falar de mim rapidinho. Um dia eu estava toda arrumada para ir trabalhar e fui dar banho em Nilo. Nilo é meu filho, tem 5 anos, é estudante daqui dessa casa da evangelização infantil. E aí Nilo, tome-lhe água, e jogava água em mim. Nilo, meu filho, pare, que mamãe está arrumada para ir trabalhar. E Nilo, água. Nilo, meu filho, pare, que mamãe está arrumada para ir trabalhar. Aí você fala, meu filho, pare. Aí você, né, gente? Aí você não vai conseguindo se domar, que é nessas horas que a gente tem que conseguir sair, respirar. Aí o leãozinho, já! E aí eu dei aquela explosão. Só que o rapazinho, Deus me mandou uma prova muito... que o rapazinho é bem inteligentezinho assim. Ele virou para mim e falou assim, na maior tranquilidade, eu estou com medo de você. Você virou um monstro. Meu filho tinha 2 para 3 anos na época. A forma como eu me dirigia a ele, para ele, eu me transformei em um monstro. Eu não tinha um espelho na minha frente para ver qual era a minha feição. Mas depois que ele me disse isso, eu acho que eu pude imaginar. A gente faz isso o tempo todo, gente. A gente não se dá conta. E cada vez que a gente faz isso,
a gente toma pequenas doses de venenos. O despertar do espírito. E aqui a gente recorre à psicologia de Joana de Ângeles, que ela vem para sutilmente, né? Os espíritos que escreviam para Kardec, eles eram mais duros. Joana vem numa brandura que dá aquele puxão de orelha, né? E um despertar do espírito, quando ela fala sobre as doenças psicossomáticas, ela nos traz essa informação. O binômio saúde e doença naturalmente se deriva das ações anteriores praticadas pelo espírito, sempre herdeiro de si mesmo no processo de aquisição de novas experiências transpessoais e libertadoras. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós só vamos herdar aquilo que nós construímos, bom ou ruim. Só isso. Uma coisa que é interessante, que acontece muito na casa espírita, é que as pessoas chegam e, às vezes, na cabeça de nós, todos, há sempre aquela pergunta: e o meu obsessor? A cientista Anete Guimarães, eu gosto muito dela, é uma médica espírita. Ela traz sempre estatística para a gente, ela traz sempre número, ela traz sempre pesquisa. Então, quem puder ver a Anete Guimarães, é muito legal, ela é muito esclarecedora, ela é muito vanguardista em muitas informações. Anete nos informa que, e também o Evangelho segundo o Espiritismo já nos diz isso quando fala das causas atuais das nossas aflições. As causas atuais das nossas aflições são muito mais atuais do que pretéritas. Anete nos diz que de 80% a 90% das obsessões que temos são adquiridas nessa encarnação. 10% fica para as outras encarnações. 80% a 90% são adquiridas nessa encarnação, presente. 10% está no passado. É a nossa cólera, gente. É na hora que eu viro o monstro cola em mim. Porque fui eu que chamei ele. Tem horas que eles ainda dizem, eu não quero estar aqui, mas ele fica me chamando o tempo todo. Eu não quero estar aqui, eu tenho outras coisas para fazer, mas fica me chamando o tempo todo. A gente precisa se abrir para o autoconhecimento. A gente precisa se abrir para o que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu vim fazer da minha vida e como eu tenho feito para alcançar o que eu vim fazer da minha vida. A gente precisa ter sinceridade com a gente. A gente precisa ter muita sinceridade com a gente. Então, Joana nos diz isso. Não há como dissociar-se o si profundo e o corpo físico, tendo-se em vista que é o gerador das moléculas constitutivas das células, que são organizadas dentro dos modelos de que necessita para o autocrescimento. Então, a mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta, movimentando-se através da corrente sanguínea que vitaliza e mantém um corpo físico. O nosso sangue é o nosso fluido vital. O que a gente faz? O que a gente joga para ele? O que a gente transmite para essa corrente energética que está fluindo aqui, levando vida para a nossa vida? Nesse mesmo conduto, as micropartículas constitutivas do perispírito conduzem as vibrações que irão produzir nas células reações correspondentes ao tipo de onda mental que seja distribuída pelo organismo e precedente do espírito. É ciclo, gente, é um ciclo. E um passa pelo outro. E a gente vai vibrando e as vibrações em ondas vão passando pelos nossos corpos e vão levando as informações
para a nossa constituição. O fluxo constante, portanto, de pensamentos e aspirações, carregados de energia saudável ou enfermiça, irá contribuir poderosamente para a estabilidade ou desajuste das estruturas celulares, abrindo espaço para a instalação e conservação da saúde, ou para o surgimento e proliferação de infecções, de disfunções variadas, de alteração do metabolismo, de mal ou de bem-estar. Somos nós os produtores do nosso mal e do nosso bem-estar. Lógico, eu não estou falando aqui das situações, das expiações, que a gente sabe que as expiações são situações que nós precisamos realmente viver, porque o Espírito já passou por todas as suas oportunidades de se redimir diante daquela situação e chegou o momento de que não tem mais hora para... Deixa eu ver aqui quantos... pronto, dá tempo. Aqui é só uma passagem. Está no livro Luz Acima, no capítulo 31, escrito pelo Espírito X, por Chico, que ele traz uma passagem quando Simão Pedro está indo para Magdala com Jesus, e ele pergunta quais são os nossos inimigos. E aí Jesus, essa coisa maravilhosa que nos guia diariamente. Jesus está ao nosso lado, Jesus está dentro de nós. Quando estivermos em situações difíceis, imaginemos Jesus conosco, porque Ele está. Quando a cólera nos vier, seguremos, lembremos de Jesus. E eu trouxe esse exemplo aqui porque ele faz Simão Pedro refletir. Então, certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Quero combatê-los, a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. A gente se propõe o tempo todo, né? Eu quero ser uma filha de Deus, eu quero, né? A gente se propõe o tempo todo, mas o que é que a gente precisa fazer para isso? O mestre ouviu e mergulhou-se em longa meditação. Insistindo, porém, o discípulo, ele respondeu benevolamente: a experiência tudo revela no momento preciso. As experiências que nós vivemos com as nossas cóleras, não é que a gente descarta, é que a gente usa elas para a gente agir de uma maneira diferente. Mas a gente precisa ter a coragem de enxergar isso e falar: eu agi assim, mas eu não posso mais fazer isso. Como eu devo fazer a partir de então? E então, eu coloquei a reticência ali porque Jesus fala de alguns inimigos até que ele chega na cólera. Simão Pedro vai colocando o grupo em várias situações difíceis, porque ele era muito colérico, ele era muito combativo. Então, ele acabava colocando o grupo em situações difíceis e cada experiência daquela Jesus ia mostrando para ele a maledicência, o medo, até que Jesus chega na cólera. E aí, recomposto o grupo, depois de uma dessas situações, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra, menos respeitoso. Simão inchou-se de cólera, reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcidos e inquiriu: Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Terás observado a regra sublime neste conflito? Uma pessoa que pensava diferente dele, que agia diferente dele, que por algum motivo sentia ele não estava respeitando aquele grupo tão honrado que trazia com eles o Messias, o Mestre, porque é o que o Evangelho nos diz. Nós nos encolerizamos por um único motivo: orgulho ferido. Quando nós nos sentimos diminuídos, rebaixados, quando nos sentimos retirados do nosso pedestal, que achamos tê-lo,
aí nós agimos com cólera, quando temos o nosso orgulho ferido. E o orgulho é se não a principal chaga da humanidade. Terás observado a regra sublime neste conflito? Continuou Cristo serenamente. Recorda que, antes de tudo, é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem e não ouvides que a cólera é um perseguidor cruel. A cólera é um perseguidor cruel. Ela nos coloca em situações dificílimas. Situações, inclusive, que podemos levar para encarnações futuras, caso não consigamos nos desvencilhar nessa encarnação. E então, meus amigos, o meu tempo já deu, já vou terminar, viu, seu Edson? Rapidinho. Nós precisamos, o Evangelho nos diz que nós precisamos ter coragem para nos modificar. Nós precisamos deixar de justificar a nossa inércia. Não há mais tempo, gente. Não há. Nós pedimos muito para estarmos aqui. Nós prometemos muito que nós íamos fazer, que nós íamos cumprir, que nós íamos melhorar. Mas, às vezes, o tempo está passando e a gente está fingindo que não está passando. A gente precisa ter coragem de não se encolerizar. A gente precisa ter coragem de ser brando e pacífico em um mundo que quer que sejamos combativos. A gente precisa ter a coragem de não viver na cólera, de não viver nos tormentos. E então, o Espírito Protetor nos diz: a cólera, ela não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede, se faça muito bem, e pode levar à prática de muito mal. Então, é por isso que eu trouxe aquelas duas imagens lá na frente. É porque, às vezes, no momento da cólera, a gente se sente bem forte e poderoso, né? Coloquei a pessoa no lugar dela, falei isso e aquilo. Na verdade, e muito na verdade, quando a gente age, o que nós estamos construindo para nós é o futuro de cá. Então, a mensagem de hoje sobre a cólera é também uma mensagem de coragem, de fé e de esperança, como foi a carta de Repos Filho para Kardec, onde ele acreditava que, pelo fato de ser espírito, eles tinham se salvado da cólera espírita. Mas, na verdade, o que salvou eles da cólera é a ascendência moral. É o não ter medo, é o acreditar na vida futura, é acreditar que a morte do corpo físico não é o fim das nossas vidas, é acreditar na calma da alma. E a gente precisa exercitar isso todos os dias. Não é fácil. Mas Joana de Ângeles, ela tem o que eu chamo de receita de bolo para uma vida melhor. E a cena está no filme. Eu vou passar para vocês aqui bem rapidinho. Tem como botar, gente, para mim, por favor? Está já aberto aí no YouTube. Gente, é a receita de bolo para uma vida mais branda. Ouçam Joana falando com o Divaldo, por favor. Já fizeste a tua parte. Não te preocupes mais e siga amando. Que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana
é a própria criatura humana. É isso aí, gente. O maior desafio das nossas vidas somos nós mesmos. Muito obrigada. Paz e bem a todos. Tenham todos uma boa noite. Bom, gente, que banquete mais lindo, hein? Que a gente recebeu aqui nessa noite de hoje. Essa mensagem linda de esperança, de fé e de coragem, né? Então, assim, eu acho que de tudo que a Amanda falou, uma das coisas que mais me tocou foi a importância do autoconhecimento, né? Da gente saber a hora que a gente tem que respirar fundo. Eu me lembro de um desenho animado engraçado, não sei se vocês já viram, do Pato Donald, quando ele ficava nervoso, ele ficava vermelho, e ele tinha que contar até 10, e aí ele ia clareando, e ele ficava calminho. Então, acho que é bem por aí, né? A importância do respirar fundo, de ir ali tomar uma água e voltar antes de dar uma resposta. Né, Amanda? Eu acho que é bem por aí. Pois é. Então, eu queria muito agradecer você, né, em nome da nossa casa. Bom, gente, agora eu gostaria de convidar novamente a nossa palestrante da noite de hoje, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe, que retornemos para as nossas casas em paz e que consigamos carregar realmente essa paz dentro de todos nós. Muito obrigada.